Som. Maravilha. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim o apóstolo Paulo: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Até aqui. Quero te convidar a orar mais uma vez comigo. Deus e Pai querido, obrigado mais uma vez porque estamos diante da Tua Palavra e, como sempre fazemos dominicalmente, clamamos pela iluminação do Teu Espírito Santo, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Fala profundamente a nossa alma, ilumina a nossa mente para compreendermos as Escrituras, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Desde criança, o meu pai dizia para mim uma frase, que ficou marcada, até hoje é marcada na minha própria família, aqui junto da Aline. Quem fala, cumpre. Quem fala, cumpre. Eu me lembro uma vez que era por volta das 9h15, 9h30 da noite, e ele tinha me prometido que ia me levar para dar uma volta em algum shopping que tinha alguma montanha-russa. Vocês devem se lembrar daquelas montanhas-russas de shopping, Tinha aqui no Continental, vira e mexe eles montavam lá. E acabamos que esquecemos, E já era 9, quase 10 horas, no horário do shopping fechar, meu pai já tinha voltado do trabalho, estava cansado, E eu lembrei, a criança lembrou, que ele tinha falado que ia levar para lá no parquinho, para brincar na montanha-russa. Tive dúvida, Joguei na cara dele, o que ele sempre me disse: pai, quem fala cumpre. Filho, mas pai, quem fala cumpre, pai. Não tem essa não. Ele, para poder ser fiel, ao ensinamento dele, ensinando ali para o seu filho a guardar a sua palavra, ele pegou o carro imediatamente, me pôs no carro, a gente foi, deu tempo de dar uma volta na montanha-russa, o shopping fechou. Isso tem a ver com palavra, isso tem a ver com você entregar algo que é real, isso tem a ver com você não vender e não entregar ilusões. E quando a gente fala de fé, uma coisa que entristece o meu coração, e eu sei que eu partilho isso com outros colegas pastores, é a gente ver muitas vezes as pessoas usando da fé como um tipo de mercadoria para dizer que ela entrega algo que ela não entrega. Usar da palavra de Deus, usar da linguagem religiosa, usar do Evangelho, usar do nome de Jesus, para dizer para as pessoas que fé é uma coisa que ela não é. Isso é algo muito grave, algo muito triste, algo muito complicado. E eu vou dar dois exemplos, de como esse tipo de ideia acaba permeando os nossos próprios pensamentos. Porque a gente sabe que o trânsito religioso é grande. As pessoas escutam aqui, mas escutam na internet, pastor A, B, C, D, vai em outra igreja, e todo mundo acaba sendo, em alguma medida, contaminado por ideias que nem sempre são a palavra de Deus, são o Evangelho de Jesus. E uma dessas ideias que tem se proliferado no nosso meio é a tal da teologia coach. Não sei aqui quem já ouviu falar na teologia coach. Sabe aquela coisa de chegar assim para você e falar assim: olha, pelo poder da sua fé, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Tenha fé que você vai chegar lá.
Tenha fé que você vai ser promovido. Tenha fé que você isso, você aquilo. Você vai conseguir aquele carro do ano, você vai conseguir aquele apartamento, você vai conseguir crescer na sua empresa, você vai conseguir conquistar. Tenha fé, acredite em você mesmo, porque Deus acredita em você. Rapaz, você sai daqui assim, né? Pulando assim, vibrando, até suado que nem eu estou assim, de tanta energia positiva, certo? É isso que essas teologias muitas vezes dizem, é isso que a gente encontra muitas vezes nos púlpitos mais variados, na internet, nos youtubers, etc e tal. E eu quero dizer para vocês aqui com muita sinceridade, porque o meu pai disse para mim assim, quem fala cumpre. Então eu não posso simplesmente olhar para isso e não dizer nada para vocês, não dizer a verdade para vocês. E a verdade, meus irmãos e irmãs, é que isso é uma falácia. A verdade é que isso é uma mentira. Essa que é a verdade. Quem já viveu um tempinho suficiente sabe que a vida não funciona assim. Não adianta você ter pensamento positivo, não adianta você só ir na corrente de oração, não adianta você fazer determinadas regrinhas, cumprir determinados ritos, acreditar na sua força interior que você vai ficar empregado. Não vai, às vezes não vai. Às vezes você vai ser demitido segunda-feira e você não está nem sabendo hoje. Você vai chegar amanhã lá e falar assim, ó, acabou, não quero mais ser serviço. Às vezes, semana que vem, você vai ter um pepino gigantesco com seu filho na escola. Porque a vida ela não é um mar de rosas, gente. Não é. Na vida a gente tem dificuldade, a gente tem problema. Então, essa teologiazinha motivacional, gente, isso não tem nada a ver com fé, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso está muito aquém daquilo que Jesus deseja me ensinar e ensinar para vocês. Outra ideia também falaciosa, eu lembro de um livro que eu li muitos anos atrás, chamado Os Heróis da Fé. Heróis da Fé. Não sei aqui quem já leu essa obra, né? Aí deviam ter lá uma mini biografia de 12 heróis da fé. A gente lê aquilo lá, a gente fala, meu Deus, que fé que eu tenho. Olha o que esse cara fez, o cara tinha um ritmo de oração de 12 horas por dia. Eu lembro de um lá, acho que era o John Wesley, se não me falha a memória. O texto contava lá que todos os dias ele pegava e dava 4 voltas, um lugar assim gigantesco para exercitar também o corpo, uma disciplina de oração, de caminhada, uma vida espiritual assim regrada, um negócio assim que você falava, gente, eu lembro que eu li aquilo lá como um jovem, né, querendo, né, viver a fé. Eu falei, eu quero viver isso aí, eu quero ser que nem o John Wesley, eu quero ser que nem o Spurgeon, eu quero ser que nem o Lutero, eu quero ser que nem esses caras, como se eles fossem perfeitos. E a verdade, meus irmãos, é que não é assim que funciona. A gente não é perfeito, e eles não foram perfeitos. A realidade é que venderam eles como heróis da fé, e em alguns sentidos sim eles são heróis da fé, mas eles não são perfeitos, são tão pecadores, são tão humanos como eu e como você. Então essa fé que exige de você um nível de perfeição exacerbado, eu quero dizer aqui com toda a franqueza, que isso é uma falsidade, isso é uma ilusão, porque a gente não é perfeito, a gente não consegue caminhar de um jeito tal assim que a gente se torna, sabe? A gente entra naquele estado de impecabilidade. A gente falha, a gente se decepciona, tem época que a gente está lendo mais a Escritura, tem época que a gente lê mais, tem época que a gente ora mais, tem época que a gente ora menos. Tem época que a gente não ora, tem época que a gente não lê, e a vida vai levando a gente vai caminhando, e vai tentando. Agora, fé não significa você ser uma heroína da fé, um herói da fé. Fé tem que ser outra coisa, porque a vida não é assim. E fé é uma coisa muito difícil da gente definir, mas eu queria sugerir uma definição de fé aqui para a gente nessa noite pensar. E a definição de Tolstói. Tolstói, ele foi um cristão, um russo, escritor mundialmente reconhecido, e ele disse o seguinte no seu livro Uma Confissão, que fé é a força da vida.
Fé é a força da vida. E ele aprendeu isso olhando para a população mais pobre e rural da Rússia do seu tempo. Aquele pessoal que não tinha a capacidade intelectual que ele tinha, aquelas pessoas que não tinham o letramento que ele tinha, a capacidade cognitiva, os recursos, o conhecimento, etc. E ele, numa crise muito grande de fé, ele olhou para aquelas pessoas que, na sua simplicidade, no meio dos seus problemas financeiros, problemas familiares, problemas dos mais diversos tipos, elas tinham um tipo de fé que fazia com que elas tivessem força para viver a vida. Força para viver a vida. E quando eu olho para o texto do apóstolo Paulo, esse texto em especial que nós lemos, eu me deparo com um dos textos mais bonitos, particularmente, eu acho, do Paulo. E Paulo, ele descreve a realidade do que significa caminhar com Jesus. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia do Senhor. E no momento de celebração eu peguei o cálice e disse que nós estamos em uma nova aliança com Cristo. Nós estamos vivendo em uma nova aliança. Queridos, essa nova aliança, ela não é vivida por alguém que é perfeito, por alguém que é um herói, por alguém que vai conquistar tudo na vida. É alguém que é um vaso de barro. Nós somos vasos de barro, temos esse tesouro, o tesouro do Evangelho, o tesouro das boas notícias, o tesouro da nova aliança, o tesouro de caminhar com Deus, o tesouro de poder vir para cá cultuar, o tesouro de viver essa espiritualidade, não em um corpo perfeito, em uma vida perfeita, em que a gente é herói, em que a gente conquista tudo, em que só tem vitória, e vem para a corrente de oração que você vai conseguir, que você vai chegar, que você vai ter, que isso, que aquilo. Não! Nós temos tudo isso em vasos de barro, para mostrar que este poder, que excede tudo, provém de Deus. De Deus. Então essa fé que estão te vendendo, e me vendendo também, dizendo que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, e que com Deus você só vai ter vitória, meu irmão, é uma falácia. É uma falácia, é um tipo de fé que não vai demorar muito para você perceber que não é verdade. Que quem está te falando está te vendendo ilusões. Ilusões. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha só o que o texto diz no verso 8: de todos os lados somos pressionados. Pressionados. Na vida existe pressão. Somos pressionados na vida ou não somos? Temos problemas na vida ou não temos? Temos situações difíceis para lidar ou não temos? A Bíblia, a mensagem fala, estamos soterrados de problemas. De problemas. Porque essa é a vida. Ontem a Andrea Kogan, uma judia amiga minha que veio aqui, ela falou assim, que nem da filosofia judaica, né, especialmente do Rabino Heschel, que é o rabino que ela lê muito, o homem, quem que é o homem? O homem é aquele que vive para resolver problema. Um homem sem problema, você esquece, você desconfia. É um homem fraco, é um humano fraco. Nós temos problemas na vida. A doença assola a gente. Eu me lembro de uma missionária que, puxa, na minha época de adolescentes, assim, eu saía assim durante o culto para ficar com ela. Foi um tempo muito precioso na minha vida, lá com os meus 14 anos. Beverly Clark, ela chamava. E ela foi assolada no fim da vida por um câncer. Teve que lutar contra um câncer. Difícil. Hospital, químio. Sabe, todo mundo orando por ela, clamando a Deus pela vida dela. E ela lá lutando, mas o câncer chegou. Ela foi fiel a Deus, ela trabalhou na obra do Senhor, ela era dizimista fiel, ela ia para a igreja, era mulher de pastor, uma santa. E aí, a doença chegou, o câncer pegou ela. Essa é a vida, é uma coisa meio randômica, você não gere isso.
Você não controla, você não sabe se vai ser com você semana que vem, você não sabe. Você vai vivendo e vai descobrindo. E ela passou por isso. A minha mãe, né, alguns irmãos aqui sabem, ela tem enfrentado já há muitos anos um problema na bexiga, que a bexiga se dilatou de alguma maneira e ela precisa usar sonda para urinar. É isso. Oramos, a igreja orou já, e ela está lá. Ela faz, né, xixi usando sonda. Comprou lá, graças a Deus, né, pela ciência, encontrou lá uma que é mais fácil, que é melhor, que tem um material, etc. e tal. Graças a Deus o plano de saúde cobriu, e é isso. Todo dia usando sonda. Todo dia usando ali para poder urinar e esvaziar a bexiga. E assim, não tem cura, não tem resposta. Um caso raro, um negócio difícil, que ninguém sabe entender, e ela é isso. É isso. Ela tem que enfrentar isso. Ela já tem as receitas de antibiótico, porque sempre tem que fazer o procedimento, todo mês tem pelo menos uma infecção. Ela já sabe, estou sentindo, ela já conhece o corpo, já está tão acostumada, já pega o antibiótico, já toma para poder passar. Problemas, pressão, pressionados, somos de todos os lados pressionados. Mas sabe o que me encanta? Que quando você olha para Beverly, ela foi pressionada, ela teve que lutar contra o câncer, mas eu sempre vi um sorriso no rosto dela. Pressionada, mas não desanimada. Sempre vi brilho no olhar dela. As vezes que eu a encontrei, lutando contra o câncer. Sempre tinha o evangelho na pessoa dela. Um brilho no olhar, o mesmo brilho no olhar daquela que pregou o evangelho para mim com os meus 14 anos. Lutando por aquele câncer. A minha mãe está passando por isso. Chego na casa dela, e aí mãe, como que você está, né? Estou bem, filho, vamos para cima. Vamos para cima, vai fazer o quê? Ela fala assim, vai fazer o quê? Churrasco lá, faz churrasco, faz festa em casa, tá junto com o neto, tá junto com os filhos, quer que tenha pessoal na casa dela, vai, viaja, faz as coisas dela. Por quê? Porque tem algo na fé dessas mulheres que eu estou relatando aqui, que as fazem terem coragem de viver, força para viver, mesmo sendo pressionadas. E nós seremos pressionados. Agora, que resposta que a nossa fé vai dar? É a ausência do desânimo. É pressionado, mas a gente não pode ficar desanimado. A fé não vai acabar com os problemas da sua vida e da sua família. Você vai continuar tendo problema. E sempre vai ter. E com esse, talvez você chegue hoje em casa, não estou profetizando não, tá? Você chega em casa hoje, o cano da pia estourou. Já era, tem que consertar o cano da pia. Cheguei lá esses dias em casa, né? Estava com a Alice que trabalha lá na nossa casa, limpa a nossa casa. Aí ela chegou, e André, tem uma notícia para te dar. Ela falou, falei, ixi, o que aconteceu? Ih, tem um vazamento no seu banheiro. Falei, ih, Jesus. Né? Você fica assim, ih, Jesus, né? Mas... quer saber? Está vazando? Vamos consertar, vamos ligar, vamos resolver, vamos fazer a cotação, etc. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos. Tem perplexidade na vida. Olha o que a Bíblia, a mensagem diz. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Quando você vê a guerra... Gente, eu não sei vocês, mas não é de ficar perplexo. Se olhar para aquilo e falar, gente do céu, 1 milhão de refugiados saindo de um país, prédios destruídos, chama, fogo, fome, situação complicada no mundo. A gente vê os problemas do mundo, a gente fica perplexo. Pandemia. Eu nunca vou esquecer o Emerson me ligando, pastor, está tudo pronto para o culto de jovens. Falei, Emerson, calma aí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Liguei para toda a diretoria, para todo mundo, um por um, o que você acha? O que você acha? Melhor não ter, melhor não ter, melhor não ter, melhor não ter. Falei, meu Deus, o que está acontecendo no mundo?
fica perplexo, tem hora que você fica em estado de choque, você não sabe como fazer, o que fazer. Tem coisas que acontecem na vida que nem, por exemplo, vocês devem ter visto aí o deputado lá que vazaram os áudios dele falando das ucranianas. Gente, assim, é de ficar perplexo, a baixeza. Então são coisas que a gente vai vendo na vida, que acontecem na vida, que acontecem na caminhada, que nos deixam perplexos. Agora, a minha fé, ela não faz com que eu tenha uma ausência de perplexidade, porque essa é a vida, eu estou vendo as coisas acontecendo e eu reajo diante dessas coisas que me tocam. Agora, eu fico perplexo, mas não desesperado. Eu passo por perplexidades, eu experimento a perplexidade, eu me choco com as situações, eu me choco comigo mesmo. Mas eu não me desespero, porque a minha fé é uma força de vida que me faz continuar caminhando no mundo. Pode estar em guerra, pode ter pandemia, pode ter gente desumana, pode ter a desgraça que for. Eu continuo caminhando porque a minha fé, ela me faz olhar para frente e não me desesperar. Isso é fé. Não é ausência e solução permanente de tudo. Não, é não nos entregarmos ao desespero, sabe? Porque tem hora que você fica tão perplexo, você fala, gente, como diz o cantor brasileiro, pare o mundo, que eu quero descer do mundo, eu quero sair. Pare o mundo. É tão louco. Mas aí a fé me faz assim, não, eu não vou sair do mundo, eu vou continuar nele e vou continuar caminhando. Vou continuar caminhando e não vou me desesperar. Ele fala também perseguidos. A Bíblia, a Mensagem traduz, parafraseia esse texto, dizendo assim, estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Agora, a experiência de fé, gente, não é uma completa ausência de dúvida, uma ausência de crise espiritual, inclusive. Uma vez uma pessoa comentou comigo assim, e às vezes eu escuto isso, pastor, estou numa crise de fé. Eu falo assim, normal, é isso aí mesmo, faz parte, Faz parte ter crise com fé, faz parte ter crise, ter dúvida, ter questões mal resolvidas, não entender determinadas coisas. Quem disse que a gente caminha pela fé tendo todas as certezas? Isso não existe, isso é ilusório. E a gente passa por essas crises espirituais, e a gente é muitas vezes perseguido, a gente se sente oprimido, cercado. O apóstolo Paulo sabe bem o que é isso, porque ele foi perseguido, foi criticado, e a igreja aqui dos Coríntios lidou muito mal com Paulo, e Paulo teve muitos embates com a igreja. Paulo não comeu o pão que o diabo amassou, comeu o pão que a igreja amassou. E foi difícil para Paulo aqui, muitas situações complicadas. Perseguição, a caminhada ministerial do apóstolo é uma caminhada de perseguição, de todos os lados perseguido, oprimido espiritualmente, inclusive. A gente vê lá em 2 Coríntios, nesse mesmo livro, nessa mesma carta, capítulo 12, de 7 a 9, o famoso texto do espinho na carne. Olha o que Paulo fala: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Imagina o Paulo. Aí ele fala assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você. Aí a gente lê isso aqui, e assim, ele orou 3 vezes e tal. Gente, você tem noção de como foram essas 3 orações? A gente está lendo um texto. Agora, o que Paulo experimentou? O que Paulo sentiu na primeira oração? Ou no primeiro momento em que ele foi oprimido ali por esse mensageiro de Satanás, vivendo essa situação complicadíssima, ele chegou para Deus, eu imagino, Senhor, tira isso de mim. Eu não estou aguentando, eu não estou suportando, está difícil, eu estou rogando ao Senhor.
provavelmente em prantos, em lágrimas, sabe, angustiado, sei lá. Uma vez, aí o mensageiro do Satanás lá de novo. Aí ele orou a segunda vez, imagina. Aí ele orou a terceira vez. Imagina essa situação, você viver, experimentar isso. E os heróis da fé da Bíblia passaram por situações como essa, dúvidas, crises, perseguição. Imagina Abraão, sai da terra da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Aí você vira 3, 4 páginas da Bíblia e já chegou na terra prometida. Aqui para a gente é fácil, mas e para ele lá que demorou anos para a coisa acontecer? Você acha que ele não teve dúvida? Você acha que ele não teve medo? Você acha que ele não falou, meu Deus, que voz é essa? Será que é isso mesmo? Não é? O que eu vou fazer? Imagina Moisés, você está sendo chamado agora, você vai libertar o povo do Egito. Meu Deus, imagina a crise, e tem algumas crises relatadas, né? Ele não sabia falar direito, teve que vir um Arão ajudar. Imagina o receio, o conflito cultural do Moisés, aquilo que ele não passou sozinho em oração. E o Paulo, como nós estamos vendo aqui, agora, perseguido sim, oprimidos às vezes sim, afligidos sim, às vezes perseguidos pelo nosso próprio eu, pela nossa própria cobrança, autocobrança. Só que a gente não está abandonado. Existe um Deus conosco, existe um Senhor com a gente. É isso que faz esses homens, esses testemunhos, é aqui que está o diferencial. Não é a ausência de perseguição, não é a ausência de opressão, é a certeza de que Deus não nos abandonou, de que Deus está conosco. Seja uma opressão exterior, uma perseguição exterior, seja você mesmo em crise com você, Deus não te abandonou na sua dúvida, Deus não te abandonou nas suas incertezas, Deus não te abandonou nas suas inseguranças, Deus não te abandonou nas suas oscilações, Deus não te abandonou nos desertos que a vida pode te proporcionar. Deus vai estar com você sempre, sempre. E por fim ele diz, abatidos, a mensagem fala, caímos, mas não estamos derrotados. E quando eu li esse texto, eu pensei, sabe, em luta de boxe, quando tem o knockdown? O knockout é quando o cara pega o sujeito, né, ele cai e não levanta mais, né, o cara conta até 10 e acabou. O knockdown é quando ele cai e levanta, ele perde ponto, né, ele deu uma queda, mas ele levantou para continuar lutando. Quem não cai? Quem não teve um knockdown na vida? Quem não tem knockdowns na vida? Quem não sofre, né? não é abatido pela vida? Quando você descobre que seu filho está usando droga, eu fico assim, só de imaginar uma situação dessa, eu caio, assim, eu fico meio caído, abatido. Gente, calma aí. Quando você descobre que seu cônjuge te traiu, knockdown, caído, a vida proporciona esse tipo de coisa. Quando você descobre que estão roubando a igreja, quando você descobre uma doença terminal de alguém da sua família, percebe? São coisas que nos abatem, nos colocam no chão, mas a gente vai para o chão, mas a gente não é destruído. Não é destruído. Você pode estar no chão agora. Talvez você está com um jeito aí que está tudo bem, está sentado, está bem vestido, está com calor, que nem eu. Mas você está caído, você está caída, knockdown, a vida te derrubou, a vida te assustou, te pegou de surpresa. Só que a fé, ela não é a ausência das quedas. A fé é quando você cai e você tem a certeza que você não foi destruído e que dá para você levantar e continuar lutando, porque tem mais 11 rounds pela frente.
porque tem mais tempo no relógio. A fé é como se você tivesse caído, e você vira, aí seu técnico está lá falando assim, eu vou jogar a toalha, aí você fala, não joga a toalha, eu estou caído, eu estou machucado, está sangrando, está doendo, mas eu vou continuar, porque enquanto tem bambu tem flecha, eu vou continuar, porque a fé, ela produz essa coragem de viver, é essa força da vida. Isso é fé, meus irmãos e irmãs, isso é fé. Eu não sei o tamanho do seu problema, às vezes é muito grande, e talvez se você compartilhar comigo, eu vou virar para você e vou dizer assim, meu irmão, minha irmã, eu não faço ideia como resolver esse trem aí, queria ter a resposta, queria poder ir lá e solucionar, a gente quer isso, mas eu queria te dizer o seguinte, que nesse problema, que pode ter feito com que você ficasse pressionado, perplexo, sentisse perseguido, abatido, saiba, a tua fé, ela vai sobreviver a tudo isso aqui. Ela vai sobreviver a tudo isso aqui. Porque se é fé mesmo, é de sobreviver a tudo isso. Porque isso é a fé, isso é a fé. De todos os lados, a vida nos pressiona, mas a gente vai e continua caminhando. A gente fica perplexo, mas a gente vai e continua caminhando. A gente é abatido, perseguido, mas a gente vai e continua caminhando. A gente sofre o knockdown, mas ainda tem tempo no relógio, ainda dá para seguir, porque a fé faz a gente se tornar persistente. Sabe a imagem que me ocorreu pensando nessa mensagem? Sabe quando a gente vê, às vezes aquela senhora, sabe, simples, pobre, às vezes lá de um lugar do Brasil árido, seco, tendo que sustentar, sabe, cuidar de um monte de criança, tendo que dar conta de um monte de coisa, e não tem estrutura, e não tem estoque, não tem extra 24 horas, não tem dinheiro, não tem nada, mas ela está com aquele negócio na cabeça, assim, buscando água, e saindo e caminhando longe, e indo, e aí você olha para aquela brasileira lá, e ela consegue sorrir. Gente, eu olho para isso e eu falo, isso é uma mulher de fé, isso é uma mulher de fé, e eu creio que é esse tipo de fé que Deus deseja que nós tenhamos. Essa fé infantil, Deus vai solucionar meus problemas, vai nada, gente, vai vir outro, vai acabar todas as tribulações, vai nada, vai continuar nesse mundo aqui, é só tribulação. Mas agora eu estou desempregado. Você vai conseguir um emprego, você vai arrumar encrenca lá com o chefe, lá seu chefe vai te perseguir às vezes. É a vida. Você vai ficar apavorado, que você vai ter que fazer coisas que você não sabia, você vai se sentir desafiado, você vai ficar com medo, receio, você vai falhar. A vida é uma caixinha de surpresas. Mas aí que está a questão. O crente é aquele que tem fé em Deus e continua caminhando, faça chuva ou faça sol. Ninguém é super-herói. Ninguém tem uma força interior capaz, sabe, de resolver todos os problemas, que nem uma varinha de condão. Não existe isso. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Isso pode parecer até meio clichê, e vai ser mesmo, mas olha, eu realmente creio nisso. Os seus problemas não são maiores que Deus. Não são. Não são. As suas dificuldades, as dores da vida, o que você está enfrentando, isso não é capaz de abalar a sua fé. Você tem que fazer como essa brasileira que eu descrevi, pegar, botar na cabeça lá o tancão de água e caminhar, e continuar caminhando. Está difícil? Continua caminhando. Estou me sentindo perseguido? Continua caminhando, meu irmão. Não para não, não pede para jogar toalha, continua caminhando. Porque isso é fé. É para isso que nós somos chamados, para viver essa vida, ter essa fé como força da vida. Quero te convidar a ler finalzinho desse capítulo, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que lindo. Queria que você voltasse para sua casa com esse texto no teu coração. Por isso, não desanimamos.
embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ele está falando aqui de perseguição, de chicote, de naufrágio, de tudo que é ruim na vida. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não desanime, não desanime. Aqui nunca ninguém vai vir iludir você e dizer assim: vem aqui que eu vou orar, vem para a campanha que resolveu, nada disso. Aqui todo mundo vai dizer para você: obrigado. A verdade. Agora, vou te contar outra verdade, como a gente já disse aqui. Existe uma fé que faz você ter coragem para olhar na vida, olhar para ela assim, olho no olho, e falar assim: meu, eu vou continuar caminhando em nome de Jesus, e nada vai me parar, nada vai me parar. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça nesse momento. Eu não sei se você nessa noite é alguém que está pressionado, ou está perplexo, ou está sendo perseguido, com crise de fé, ou está abatido. Mas se você se encontra nesse lugar, fica de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida. Amém. 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 Você não é menos crente, você não é menos espiritual, você não é menos amado por Deus, você não é menos nada, você é humano. Humano. E nós vamos pedir a Deus para te dar um tipo de fé, para que você possa fazer como Paulo está dizendo para a gente: pressionado, mas não desanimado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo testemunho do Paulo, Senhor. Nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti o que nós estamos vivenciando nessa noite. E esses irmãos e irmãs que se levantaram estão enfrentando batalhas nas suas vidas, lutas, desafios, situações. E eu quero te pedir, nós queremos interceder por eles como igreja, pedindo que o Senhor renove a fé deles, Pai, para que eles tenham um tipo de fé, uma qualidade de fé, que os faça ter força para viver, da vida, os batize na vida que é o Senhor nessa noite, Pai querido, que eles experimentem da Tua vida pulsando neles, para que eles possam sair daqui não com os problemas todos resolvidos, não com os problemas desaparecendo, mas cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, cheios da coragem que provém do Senhor, cheio da vida que é o Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Faz vida pulsar nesses queridos, para que eles possam encarar a existência olho no olho, e mesmo abatidos, eles possam gritar: não joga a toalha, porque eu vou continuar caminhando com fé. Oh Deus querido, renova esses irmãos, Pai. Renova eles, que eles sintam o Teu renovo, o Teu bálsamo, o Teu alento, que eles sintam o Senhor como um Deus próximo que não vai os desamparar, seja na situação que for, seja no contexto que for, seja com uma piscina de lágrimas, dá coragem para eles nadarem
nessa piscina de lágrimas e saírem do outro lado e continuarem a viver com ânimo que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por esses queridos.